Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejamos todos em paz. Bom, como eu havia prometido, eu estou preparando esse material, né, com relação ao pacotão do modernismo, porque vai servir de revisão, principalmente para as turmas de terceiro e para as turmas de segundo, um embasamento maior, se porventura essa quarentena se estender um pouco mais. A gente não pode parar, não é isso? Muito bem. A gente vai começar a falar sobre o pré-modernismo brasileiro, que na realidade só teve esse nome por volta dos anos de 1940, até porque entendeu-se que o modernismo não poderia começar a partir da Semana de Arte Moderna. Era preciso reconhecer tudo o que havia acontecido antes e que acabou culminando nesse evento, nesse movimento chamado Semana de Arte Moderna. Então, o pré-modernismo ele vai de 1902 a 1922 e foi um período de muitas transformações no Brasil, principalmente no que diz respeito às artes. A busca dos brasileiros era justamente a independência artística, e isso fez com que as vanguardas europeias tivessem uma influência direta naquilo que a gente chama de tomada de decisão para que a Semana de Arte acontecesse. Mas antes disso, nós temos um período de publicações de obras que estavam à frente do seu tempo, que não eram as vanguardas europeias propriamente ditas, mas que eram publicações que existiam dentro dessas publicações temáticas que jamais tinham sido abordadas no Brasil, e a gente vai ver um pouquinho sobre cada temática dessa. Bom, nós temos nesse slide alguns momentos importantes que retratam justamente os expoentes e suas obras de extrema importância para esse período pré-modernista. O pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, mas sim um período literário de transição do realismo naturalismo para o modernismo. Aí você pode perguntar assim, mas Ana, e o parnasianismo e o simbolismo não vieram antes do modernismo e depois do realismo naturalismo? Bom, a gente está falando sobre temáticas unificadas. Qual era a escola literária que falava sobre a realidade da população? O realismo. Ainda que em alguns momentos de modo subjetivo, mas falava-se sobre os tipos marginalizados, que eram os personagens que jamais iriam ter um protagonismo nas histórias. No entanto, a gente tem o parnasianismo, que se une ao realismo naturalismo no sentido do antirromantismo, principalmente em relação ao fato de que não existe mais aquele exagero sentimental. No entanto, o parnasianismo também tem um lema que é a arte pela arte, ou seja, o descompromisso social, o descompromisso da arte com a sociedade. E não é o objetivo do pré-modernismo, tampouco o objetivo do realismo-naturalismo. Aí vem o simbolismo, que é a retomada do subjetivismo romântico, portanto, também não cabe ligar o simbolismo às tendências modernistas. Daí o fato dessa transição pular, digamos assim, essas duas escolas literárias, o parnasianismo e o simbolismo. Bom, haviam, obviamente, objetivos que os poetas e os escritores precisavam alcançar. Nesse momento, a gente tem aí a necessidade de transformação nas artes, na temática e na linguagem literária, ruptura com os moldes simbolistas e parnasianos. Talvez fosse o objetivo principal, mas existiam vários outros objetivos que não estavam definidos. Observem que os autores eles não se reuniram para decidir o que cada um ia escrever. Foi algo assim muito coincidentemente temático. Os autores escreviam sobre temáticas que até o momento não tinham sido vistas e publicavam sempre com uma ligação pessoal. E isso a gente vai identificar a partir
do momento em que a gente começar a falar sobre as obras e esses escritores específicos, dentre os quais são cinco de renome para esse período chamado de pré-modernista. Então, essa necessidade de transformação nas artes, ela começa a tomar fôlego nesse período pré-modernista, só que ela só vai se solidificar a partir da Semana de Arte Moderna, e ainda mais na segunda fase modernista, que é quando os poetas e os escritores já encontram um terreno pronto para a produção, né? Eles não haviam mais a necessidade, eles não se sentiam mais obrigados a justificativas, já que o modernismo passa a ser algo bem corriqueiro na vida dos brasileiros, a arte genuinamente brasileira. Passando o slide, nós temos a visão geral do contexto. Então vamos lá. Estado de insatisfação. Vamos voltar. Toda hora o dedo bate na tela do celular. Mas ao vivo é bom por isso, né? Que é mais gostoso. Estado de insatisfação do homem em relação à civilização, caminho traçado pelo homem pela humanidade. Ruptura com o passado para levá-lo de volta às origens primitivas. Estado de insegurança em relação aos acontecimentos dos últimos anos do século XIX, expansão e ou industrialização dos países europeus. Primeira Guerra Mundial. Abrir só um parêntese aqui. Antes da Primeira Guerra Mundial, existiu na Europa uma febre otimista de positividade, de avanço. Tudo isso a gente chama como introdução das artes do século XX. Então, a gente migra do século XIX para o século XX recheado de novidades, principalmente por conta dos avanços tecnológicos, né? A criação do automóvel, do poste de energia elétrica. A gente estuda isso muito em Vanguardas, na introdução da literatura, ou enfim, da arte como um todo do século XX. E a essa satisfação, a essa febre de otimismo, essa proliferação de ideais positivistas, a gente chama de Belle Époque, né? Ou Bela Época, que termina quando começa a Primeira Guerra Mundial. Então vamos seguir. Início do século XX, transformações na maneira de pensar do homem moderno, ideia de nacionalismo, nazismo, fascismo e comunismo e intensas agitações. Então não havia mais a possibilidade dos acontecimentos históricos estarem sendo ligados diretamente à vida da sociedade, modificando a vida do ser humano, do cidadão, e a arte está num caminho inverso, né? A proposta modernista é que a arte fosse a voz lírica, digamos assim, dos acontecimentos históricos. E isso com total liberdade, né? Com toda a liberdade que a arte fornece, com toda a licença poética, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Ainda mais no Brasil, em que uma parte do modernismo coincide com um período do regime militar. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Vamos passar o slide. O momento histórico brasileiro interferiu na produção literária, como eu acabei de falar, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade, que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Então, nós tivemos nesse período, aqui no Brasil, uma série de guerras e de conflitos. Então, a gente tem revoltas, né? Por exemplo, a revolta da chibata, a revolta da vacina. A gente tem a Guerra de Canudos, que foi aqui no sertão da Bahia, mais próximo da gente. Nós temos temáticas abordadas em literatura que não havia sido abordada antes, como o exemplo do fanatismo religioso, personificado pelo padre Cícero e o Antônio Conselheiro. Fala-se do cangaço, fala-se do sertanejo, que era o homem nordestino. Então tem muita coisa nova e a literatura não podia simplesmente emudecer e dar as costas a tudo isso. É justamente por isso que esses escritores pré-modernistas escrevem literatura vanguardista, uma literatura que estava à frente do seu tempo, porque eles eram os precursores nessa temática. Passando o slide, a gente tem, eu acabei de falar,
a questão do fanatismo religioso, a imagem do padre Cícero, do próprio Antônio Conselheiro, né, que foi uma das figuras ilustres que compõem a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, um dos principais personagens. A gente tem a abordagem do cangaço no Nordeste, na figura de Lampião, do seu bando, né? Nós temos também a questão das revoltas, as revoltas da vacina e da chibata no Rio de Janeiro. Então, tudo isso acaba dando um fôlego à literatura, né? A literatura, ela passa a registrar a história de modo artístico, mas nunca fugindo da realidade. Em São Paulo, nós temos a foto da primeira greve no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, para que marco mais significativo do que esse, não é? Aconteceu em 1917 uma greve geral na cidade de São Paulo. Então, imagine a grande metrópole brasileira parar, né? Houve uma greve geral. Todos os trabalhadores buscavam direitos humanos, né? Porque algumas fábricas, por exemplo, chegavam a obrigar os trabalhadores a trabalharem até 18 horas seguidas. Então, era o mínimo possível, era uma questão de humanidade. Então, foi em 1917 que acaba eclodindo essa greve geral na cidade de São Paulo e acaba repercutindo no mundo inteiro, né? São temáticas bem importantes em relação à história do Brasil. Aí vem a Guerra do Contestado, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, que também teve bastante importância cultural, histórica, principalmente para a literatura sulista, né? Essa Guerra do Contestado acontece entre os anos de 1912 até 1916. E até hoje existem temáticas dentro da literatura sulista que abordam o contexto tanto da Guerra do Contestado quanto outras revoltas que aconteceram na região sul. E aí a gente passa pela oligarquia rural, né? A política foi dirigida pela oligarquia rural. Isso aí a gente chama de um período chamado política do café com leite, né? Em que ora um presidente da República deveria ser paulistano e ora mineiro. Agora, por que política do café com leite? São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas de gado leiteiro. Então, eram os dois estados da região sudeste que queriam e que desejavam comandar o país. O nascimento da burguesia urbana, a industrialização e o surgimento do proletariado. Então, tudo isso acaba acontecendo nesse período em que a gente chama de pré-modernista. Então, não havia a condição de se escrever qualquer obra artística, isso independente de ser literatura ou não, qualquer obra artística desvinculando-se da realidade social e histórica. A segregação dos negros pós-abolição, isso também passa a ser temática, né? Principalmente nas obras de Lima Barreto, que é um dos nomes do pré-modernismo. A gente tem a imigração muito bem retratada através de Graça Aranha, em Canaã, né, que fala da imigração alemã. A gente tem as disputas provincianas, como as existentes no Rio Grande do Sul entre maragatos e republicanos. A exemplo disso, a gente tem várias obras sulistas, né, mais à frente, principalmente uma obra importantíssima que a gente vai estudar no período da segunda geração modernista, né, a trilogia O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, que é o maior representante sulista na literatura, pelo menos dessa época modernista. Uma radiografia crítica do Brasil. No geral, o pré-modernismo é uma literatura de crítica social. Mostra o Brasil real, com seus conflitos políticos e sociais. Desmistifica o romantismo e o seu nacionalismo ufanista. Portanto, um nacionalismo crítico amargo, como dizia Carlos Drummond de Andrade.
Nacionalismo ufanista, só para a gente relembrar, é aquele nacionalismo em que os problemas não são expostos. A vitrine é só o lado bom. Então, esses problemas são postos para debaixo do tapete. E que tipo de imagem o Brasil vai passar? A imagem de sua fauna, de sua flora, de suas belíssimas riquezas naturais. Então, nada que não venda, né? Que não produza um retorno lucrativo para os governantes. Qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos passar. Características do pré-modernismo. Ruptura com o passado, os autores adotaram inovações que feriam o academicismo. Regionalismo, a realidade rural brasileira é exposta sem os traços idealizadores do romantismo. A miséria do homem do campo é apresentada de forma chocante. Literatura denúncia, os livros são o tom de denúncia da realidade brasileira. O Brasil oficial é substituído por um Brasil não oficial. Vixe Maria, embolou tudo. Sertão nordestino, caboclos, interioranos e realidade dos subúrbios. Contemporaneidade, a literatura retrata fatos políticos, situação econômica e social contemporâneos, diminuindo a distância entre a realidade e a ficção. Principais autores: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Esses são os principais autores pré-modernistas brasileiros. Aí vem o célebre e o precursor, porque foi a partir da obra Os Sertões que o pré-modernismo foi definido. Trabalhou como engenheiro civil no meio militar. Escreveu Os Sertões, pois testemunhou a Guerra de Canudos como correspondente jornalístico. Foi assassinado em duelo pelo amante da esposa. Positivista, florianista e determinista. Foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, diagnosticando os dois Brasis, litoral e sertão. Euclides da Cunha, gente, teve como obra-prima Os Sertões. Na realidade, essa obra acaba surgindo do acaso, sem um planejamento prévio. Ele foi enviado a Canudos para cobrir jornalisticamente a guerra, porque, além de viver no meio militar, ele era jornalista, geógrafo, biólogo, engenheiro civil, ele tinha várias formações. E aí, na época, ele foi enviado para cobrir jornalisticamente a guerra. Acontece que, também por ser um geógrafo, ele passa a admirar tudo aquilo que ele passou a enxergar com os próprios olhos e que ele só tinha lido ou visto em livros durante o curso de geografia. Então ele fica encantado quando ele consegue entrar em contato com a caatinga, por exemplo, né? E aí ele começa a fazer anotações e observações em relação ao comportamento humano, em relação à terra, né, ao local, à geografia do lugar, e ele também relata particularidades em relação ao que ele observa na luta, né, na Guerra de Canudos, propriamente dito. Então, paralelo a esses relatórios jornalísticos, ele começa a escrever essas observações que 5 anos pós-guerra, quando ele já tinha retornado para a cidade de São Paulo, que ele vivia entre São Paulo e Rio, ele publica Os Sertões. Então, é justamente por isso, por conta das observações e dos olhares atentos de Euclides da Cunha, que Os Sertões é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta, né? E aí a gente vai ver no próximo slide. É uma narrativa da insurreição de um grupo de fanáticos religiosos e não só descreve a sociedade, mas também a geografia, a geologia e a zoologia plana do sertão brasileiro. É dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. E essa é a primeira capa de Os Sertões, a capa que Euclides da Cunha chegou a assinar para ser publicada, certo? Tem uma observação aí em relação à terra. Observe, quando a gente fala da terra, né, a gente fala do local onde tudo acontece.
E existe uma unificação entre a terra e o homem, porque Euclides da Cunha simplesmente percebe que a aridez, a brutalidade daquela terra começa a refletir no homem. E ele utiliza-se, né, da teoria social chamada determinismo social, que diz que o homem é fruto do meio em que vive, justificando a brutalidade, a animalização desse homem a partir do ambiente em que ele está inserido. E a luta é a guerra de Canudos, em que ele mistura a sensação de loucura, ao mesmo tempo de bravura, em aquela cidade derrotar por 4 vezes o exército militar e pela 5ª vez apenas alguns homens resistiam a uma tropa de mais de 20.000 soldados. E ele é autor também da célebre frase que diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Vamos passar? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é envolvido em várias tretas, né? Ele se julgava muito autossuficiente para o meu gosto e, dentre outras coisas, denegriu a imagem de uma artista plástica, de uma pintora, Anita Malfatti, sem antes, ao menos, conhecer a fundo as suas produções, né? Em 1917, ele escreve um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, onde ele acaba escrevendo horrores em relação à exposição de Anita Malfatti. Isso acaba prejudicando muito a pintora, a ponto de ter telas devolvidas. As pessoas que tinham comprado suas telas começam a devolver, porque o brasileiro adora ser um Maria vai com as outras, né? Nada contra as Marias. Muito bem. Mas voltando ao pré-modernismo, a gente tem aqui Monteiro Lobato, o homem de diversas atividades. Escritor, editor. Uma coisa importante. Ele foi o primeiro dono da Editora do Brasil. A Editora do Brasil era a única editora do país nessa época e era da família de Lobato. Relojoeiro, fazendeiro, promotor, industrial, comerciante, professor, adido comercial e etc. Bom, você pode imaginar como essa criança tinha certa influência, né, na cidade de São Paulo e principalmente uma influência no que se diz respeito às artes brasileiras. Muito bem. Ele é o criador de um personagem que representa a zona rural brasileira, né? Ficou conhecido como Jeca Tatu, e Jeca Tatu é a representação desse Brasil caipira, que ao mesmo tempo é anacrônico, inerme, analfabeto e obtuso. Jeca Tatu, ele aparece nos contos de Urupês e depois em Cidades Mortas. Portanto, essas duas obras são as obras importantes de Monteiro Lobato para essa época pré-modernista. Esqueçam o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lima Barreto. Lima Barreto viveu intensamente as contradições do início do século. Torna-se alcoólatra e passa por profundas crises depressivas, tendo sido internado por 2 vezes. Mostra um perfeito retrato do subúrbio carioca, criticando a miséria das favelas e dos cortiços. Posiciona-se contra o nacionalismo ufanista, a educação recebida pelas mulheres, voltada para o casamento e a república com seu exagerado militarismo. Essa educação recebida pelas mulheres, sempre voltada para o casamento, vem à tona muito em relação a uma das vezes em que ele foi internado, né? Ele foi internado no manicômio e lá acabou conhecendo uma mulher que havia sido internada justamente por isso, porque ela se recusava a ser 100% submissa no casamento, né? E esse tipo de ação para a época era um crime absurdo, né? Inafiançável, digamos assim. A mulher precisava ser 100% submissa, porque senão ela teria, no mínimo, algum problema mental. Então, isso acaba despertando no escritor uma temática nova para sua escrita, já que ele gostava
de falar muito daquilo que ele mesmo vivia. Então, por isso ele escrevia sobre temas como o alcoolismo, o negro, o subúrbio carioca, o funcionarismo público e a loucura. Desculpa. Seus personagens são humildes funcionários públicos, alcoólatras e miseráveis. Sua linguagem é jornalística e até panfletária. Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra que lhe garante notoriedade. A gente tem em Triste Fim de Policarpo Quaresma algo extremamente importante, porque fala da temática de um homem que tinha um sonho. Ele era marechal e ele tinha um sonho de que o Brasil não tivesse um histórico de corrupção que tinha. Imagine se ele vivesse nos dias de hoje, né? E o triste fim, porque ele não suporta conviver com essa realidade imutável brasileira, né? Do jeitinho brasileiro, de que vai dar um jeito em tudo e que o Brasil precisa da corrupção para sobreviver. E ele acaba cometendo suicídio por não suportar conviver com essa realidade. Daí o motivo pelo qual o título da obra chama-se Triste Fim de Policarpo Quaresma. Além disso, Lima Barreto falou muito sobre a questão da marginalização urbana, principalmente nas grandes cidades, a exemplo dos subúrbios, né? E ele falava do subúrbio carioca porque foi o lugar onde ele nasceu. Falou também sobre o negro, os alcoólatras, ele era negro, alcoólatra, escreveu muito sobre a loucura, porque ele havia sido internado 2 vezes no manicômio e ele passou a conviver e a enxergar aquela situação, minha irmã me chamando, aquela situação do jeito que era e que não podia continuar, né?